Voltando agora para falar sobre tubos fechados. Como eu disse no início, um tubo é considerado fechado quando uma extremidade dele é aberta e a outra extremidade dele é fechada. Agora que eu estou observando, essa figura aqui tem um erro muito importante de se observar, que é o seguinte, ela deveria ser invertida, né? Deixa eu mudar a corzinha da caneta aqui. Na verdade, essa devia ser a parte fechada do tubo. Por que a gente sabe disso? Porque onde o tubo é fechado, o ar não vai vibrar. O ar não tem como vibrar onde o tubo é fechado. Ele vai bater na parede do tubo e vai parar. Ou seja, nesse ponto aqui onde é fechado, eu tenho que ter um nó. Já no lado em que o tubo é aberto, não esqueça, quando você for fazer desenhos aí, esse lado aqui é o lado aberto do tubo. Então, no lado em que o tubo é aberto, o ar pode oscilar com amplitude máxima e, consequentemente, nesse lado a gente vai ter um ventre. Então, se você seguir essas restrições e você tentar desenhar um pedaço de onda aqui dentro, o pedaço de onda mais simples possível, de forma que tenha um nó na extremidade fechada e um ventre na extremidade aberta, você vai encontrar que é possível fazer isso se você escolher um comprimento de onda tal que o comprimento do tubo seja 1/4 do comprimento de onda. Observe que isso aqui é 1/4 de comprimento de onda. Então, o tamanho do tubo é 1/4 de comprimento de onda. Se você observar aqui agora essa outra situação, vamos dividir aqui só para ilustrar, perceba que isso é 1/4 de comprimento de onda, isso é 1/4 de comprimento de onda e isso é 1/4 de comprimento de onda. Então, nessa situação, o tubo inteiro comporta 3/4 de comprimento de onda. Na próxima situação, fazendo uma análise análoga, a gente descobre que ele comporta 5/4 de comprimento de onda. Perceba que neste caso, o comprimento do tubo pode ser relacionado com o comprimento de onda da seguinte forma: n sobre 4 vezes o comprimento de onda do referido harmônico. Só que n nesse caso não pode ser qualquer valor, ele tem que ser ímpar. Por que isso? Se você por acaso tentasse construir o segundo harmônico, que é n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5. Se você por acaso tentasse construir o segundo harmônico seria tal que o comprimento do tubo fosse 2/4 do comprimento de onda, ou seja, uma metade de comprimento de onda. Então, você teria que fazer aqui de forma que dentro desse tubo coubesse metade de um comprimento de onda e tivesse um nó aqui e um ventre aqui. Isso é impossível. Sempre que você tentar desenhar meio comprimento de onda dentro deste tubo, ou você tem que fazer de tal forma que tenha ventre aqui e aqui, ou nó aqui e aqui. Ok? Então, não é permitido para tubos fechados os harmônicos pares. Um tubo fechado ele só vai ter harmônicos ímpares. Ok? Então, é por conta disso que o som dos instrumentos que são feitos de tubos fechados, eles são tão característicos quando comparados com o som de instrumentos que são tubos abertos. Porque na composição do timbre só vai entrar harmônicos ímpares. Se você seguir o mesmo raciocínio que a gente seguiu anteriormente, né, verificar que lambda é igual a 4L sobre N, então você substitui isso na fórmula da velocidade, onde lambda N vezes Fn é igual a V, você vai encontrar que a frequência dos modos vibracionais de um tubo é N vezes V sobre 4L. Ok? Então, só para lhe situar e para você ficar bem a par da coisa, preste atenção. Se você tiver um tubo aberto, o primeiro harmônico desse tubo, ele é tal que ele é de tal forma que cabe meio comprimento de onda aqui. L é igual a meio comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda
é o dobro do tamanho do tubo. Se esse tubo, por outro lado, fosse fechado, o que você teria seria isso. Só caberia dentro desse L do mesmo tamanho, só caberia 1/4 de comprimento de onda. Quer dizer que nesse caso o comprimento de onda é 4 vezes o tamanho do tubo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Observe. Se esses dois tubos têm o mesmo tamanho, certo? Se eles têm o mesmo tamanho, o primeiro harmônico desse tubo vai ter um comprimento de onda que é o dobro do tubo, e esse tem um comprimento de onda que é o quádruplo do tubo. Ou seja, o comprimento de onda do primeiro harmônico em um tubo aberto é menor do que o comprimento de onda do primeiro harmônico em um tubo fechado. Se o comprimento de onda é menor, então a frequência é maior. Isso quer dizer que dois tubos do mesmo tamanho, um aberto e um fechado, o aberto emite som mais agudo. Mesmo eles sendo do mesmo tamanho, por conta dessas restrições de oscilação que tem nas extremidades, o tubo agudo vai emitir, ou o tubo aberto vai emitir um som mais agudo, ok? De novo aqui, é desnecessário falar, só para concluir, o diâmetro do tubo também vai influenciar nesta equação. Ele deveria aparecer aqui de alguma forma se ele fosse muito grande comparado com o tamanho do tubo. Se ele for um tubo fino, a gente pode desprezar e essa equação aqui vai dar um resultado muito bom. Beleza?